Amém, amém. Pode se sentar e abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos na parte final do livro e nós vamos ver o que são as instruções sobre uma vida cristã. Pode ser 2 ou 3 mensagens sobre este texto, vai depender muito de hoje. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 12. Gente, você já ouviu aquela pessoa que fala, eu não sou negativista, eu sou realista? Ou algo parecido? Levante a mão quem já ouviu falar isso. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem já falou isso? Homens de pouca fé, né? Eu primeiro. Mas qual é essa questão, né? A pessoa, ela quer ter um olhar mais... vamos usar a frase, né? Mais realista, e ele não quer botar otimismo. No começo ele parece até legal, né? Há um ponto de vista diferente, sempre tem um porém das coisas, e você fica de olho porque você fala assim, ele tem alguma coisa a dizer. Sabe qual é o problema? Quando essa pessoa começa a opinar da sua vida dessa maneira. Porque quando fala dos outros, tudo de bom, né? Dá porém, dá chilique para tudo. Mas quando você conta para ele alguma coisa, para ela, e ela fala assim, ou ele fala assim, porém... Aí você fala assim, não nem dá vontade de falar com essa pessoa. Tempo todo, sempre tem alguma coisa negativa, né? Tem pessoas que são assim, que gostam de ver o lado escuro das coisas, de achar treva nas luzes, defeito nas virtudes e moscas nas sopas mais impecáveis. Esses aí, nós podemos catalogar, para aquele que gosta de filmes de Natal, ou de livros de Natal, eles são os Ebenezer Scrooge da vida. Ebenezer Scrooge, um conto de Natal. Scrooge. Os caras sempre, você fala bom dia, o que tem de bom? Um bom dia que nos fez o Senhor, mas também, né, que volte Jesus logo, porque eu não aguento mais viver neste mundo. Você fala para essa pessoa, vamos... Você já falou para alguém de Jesus? Não, todo mundo está perdido, a humanidade está no vácuo, não tem mais nada, não tem mais salvos. Gente, tem pessoas assim. Não vem nada de bom neste mundo. É claro, sim, que quando você vê a realidade do mundo, você percebe que o mundo jaz no maligno, a inclinação do homem é levada para o mal, mas enquanto houver igreja neste mundo, enquanto você estiver neste mundo, é porque há esperança para o ímpio. Porque o dia em que Jesus voltar, acabou a misericórdia, acabou a graça, acabou tudo, porque o Senhor nos levantará, nos tomará consigo, desceremos imediatamente e Ele virá com furor da sua ira a acabar com a impiedade do mundo. Aí sim. Mas enquanto Cristo não retornar, há trabalho a ser feito, porque ainda há esperança. Então, nunca a pessoa estará tão ímpia que não poderá ser alcançada pela graça do Senhor. Aliás, não somos nós que determinamos que merece salvação ou não. Por isso que o Evangelho é pregado a todos, mesmo que todos não creiam. E assim, amados, isso vai para o nosso relacionamento com a igreja, pessoas que sempre caçam pelo no ovo do culto, da mensagem do pastor, da escola bíblica, do culto aqui, do culto lá, porque a igreja não faz, ou porque faz demais, porque acontece isso, acontece no outro. Sempre tem pessoas que parecem que o trabalho deles é criticar tudo o que acontece na igreja. Você já viu pessoas assim? Aqui não tem, né? Eu acredito que não. Pessoas que vivem o tempo todo se queixando, o tempo todo criticando e murmurando. Sabe qual é o problema? O problema não é somente esse. Porque se ele murmurasse do seu coração, pelo menos o pecado fica com ele. Mas não, ele começa a falar isso na casa dele, como falava um pastor que uma vez eu ouvi falar assim, ele falou assim, cozinham o pastor como almoço, pode ser mal passado ou bem passado, questão da pregação, o culto também vai mal passado ou bem passado, e a conversa da casa não é falar o quão bom foi o culto, como Deus falou, ou como nós fomos impactados pela presença do Senhor, não, é achar todo o defeito que aconteceu no culto. E o pior não é isso já é pecado. Mas quando a pessoa acrescenta isso, falar mal da igreja e da liderança da igreja com pessoas não convertidas,
é pecado tras pecado tras pecado. A pessoa não tem temor de Deus, porque ela não pensa no seguinte: se eu falar mal do lugar que eu frequento, onde eu penso que estão as pessoas que louvam o Senhor e que têm Cristo no coração, o que uma pessoa sem Jesus vai dizer? Aquele lugar é igual onde eu vou, então diz, esse povo aí não é crente, não. É crente de quê? Vive na murmuração, na crítica, na coisa. Não há essa vida que eles falam. Vem a incongruência da nossa fé com as nossas palavras, ninguém vem. Aí a pessoa fala, ninguém vem na igreja porque o coração é duro. Não, às vezes ninguém vem na igreja porque os nossos lábios não transmitem a beleza, a glória de Cristo e não conseguimos ver, mesmo nos nossos defeitos, a grandeza de Deus quando nos reunimos, pecadores salvos pela graça, para louvar o Senhor e ouvir a sua palavra. E Paulo vai trabalhar isso com a igreja de Tessalonicenses. Mas pense isto. Paulo vai trabalhar justamente isso, não de uma maneira negativa. A carta aos Tessalonicenses é uma carta muito alegre. E eu sei que a introdução pareceu um pouco sombria, né? Mas eu quero trazer luz para as trevas. Em que sentido? Da nossa atitude, ela deve começar a mudar. E os primeiros versos, do 12 até o 15, que é a primeira parte deste momento, nós vamos ver como nós devemos nos relacionar. Em primeiro lugar, com a liderança da igreja. Entenda isto, o texto não vai falar do relacionamento da liderança com a igreja. Ela vai trabalhar o conceito da igreja com a liderança. Porque o conceito da liderança com a igreja, Paulo não trabalha com os Tessalonicenses, e nós vemos esse tipo de padrão nas cartas pastorais de Paulo. O relacionamento da liderança com a igreja, Paulo vai falar com Timóteo, nas duas cartas, e com Tito. Mas aqui, Paulo vai trabalhar o que a igreja deve fazer com a liderança da igreja e, ao mesmo tempo, o que a igreja deve fazer entre ela, entre os membros, o famoso uns aos outros. Então, quando eu falar dos versos 12 e 13, entenda que não fala do relacionamento da liderança com a igreja, fala do relacionamento da igreja com a liderança. Entendem isso? Porque em todo tempo a Bíblia vai dar lugar para falar de coisas. Mas aqui, como não está, não me peça que eu fale desse assunto, porque não está. Está claro? Porque sempre vai ter que alguém falar, pastor, mas... Aí eu vou falar, mas o texto não fala. Então esse mas a gente deixa para outro momento. Combinado? Combinado? Versos 12 e 13 do capítulo 5, 1 Tessalonicenses. O texto sempre nos acha, né? Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham. Os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Senhor, muito obrigado nesta manhã. É um grande privilégio estarmos aqui e compartilhar da Tua palavra. E nós vamos falar de relacionamentos, que é algo que muitas vezes para nós é complicado. Mas nós pedimos a Tua graça, ó Deus, porque o propósito do Senhor é justamente que tenhamos paz entre nós. Que nós possamos viver nessa paz, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero focar, primeiro aspecto aqui, está no verso 12, que Paulo queria que os tessalonicenses não somente amassem, mas que mostrassem respeito e consideração por aqueles que eram seus líderes espirituais. E aqui nós falamos de uma pluralidade na liderança, não falamos de uma pessoa. Aqueles que, aos que trabalham entre vós, vos presidem no Senhor e vos aconselham. Você vê que não é assim. O texto não fala ao que trabalha entre vós, ao que preside entre vós e vos aconselha. Não está no singular, ele está no plural. Por quê? Porque biblicamente, a igreja local não é para ter somente um pastor. É para ter vários. E quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos isso na Bíblia.
E quando você abre Filipenses capítulo 1, verso 1, fala aos presbíteros e diáconos, os anciãos e diáconos, os pastores e diáconos. É a mesma palavra. Comumente a palavra usada é presbíteros ou bispos. Ou anciãos, se refere à mesma coisa, né? É a mesma função de liderança. E aqui, Paulo vai mostrar uma pluralidade na liderança. E outro detalhe que nós temos que entender. Hoje, nós criamos uma burocracia da liderança. Você percebe isso? Que há uma burocracia na liderança? Nós temos líderes para muitos cargos. Tem mulheres, tem homens, tem mensageiras, tem embaixador. Nós não temos embaixadores, né? Nós temos também juventude, nós temos louvor, nós temos... e temos os departamentos tipo a zeladoria e outras coisas. Nós criamos uma burocracia de cargos que na Bíblia não está. Na Bíblia, os únicos cargos que há são presbíteros e diáconos. A Bíblia trabalha a igreja de uma maneira muito simples. Uma igreja menos estruturada em frações e mais unificada como vida. Às vezes, as divisões que nós fazemos criam conflitos. Por quê? Porque vem um choque de agenda. Ah, mas eu não posso ir para tal lugar porque tenho um evento da tal, não sei o quê, tenho não sei o quê. E às vezes, damos mais importância aos pedacinhos de eventos do que aquilo que nos une. Isso, se você perguntar a muitos pastores, eles vão falar que às vezes há tanta divisão de programas cria um conflito para unificar a igreja numa só. E por isso que eu faço apelo sempre a termos uma programação unificada como igreja. E entre o evento fracionado e o evento maior da igreja, a prioridade sempre será do maior. Por quê? Porque nós temos que criar uma mentalidade de união. Nós somos a PIB. E por isso que eu sempre falo, você e eu não podemos dizer eu sou da Batista. A nossa fala deve ser eu sou da PIB, da Primeira Batista, da PIB Bicas. Mas sempre identifique a sua igreja local. Por quê? Porque é isso que nós somos. Nós somos a PIB. Por isso que falamos, não? Somos a primeira igreja batista em Bicas. Uma igreja que ama você. E que se bobear também, engorda. Engorda. Eu era magro como Luiz Felipe. Não, também não. Também não. Mas já fui, né? Quando eu casei. Não sei. Acho que era mais gordinho. Mas entenda como Paulo vai mostrar. Voltamos para o verso 12. Paulo vai dizer que o devido respeito deve ser dado a eles. Então veja como Paulo vai, de uma maneira ou outra, fazer o seguinte. Olha, deem atenção, deem uma maior atenção àqueles que trabalham e presidem dentro de vocês. E não àqueles que são de onde? De fora. Paulo trabalha mais uma questão de que a igreja deve valorizar a sua liderança. E quando eu falo liderança aqui, gente, eu estou me restringindo aos presbíteros e aos diáconos. Este texto não fala do líder de EBD, não fala do professor de escola bíblica, não fala do líder da mocidade, das mensageiras, das mulheres, da zeladoria, de qualquer outro ministério que pode ter, do louvor. Aqui a Bíblia está trabalhando presbíteros e diáconos. Então, esta mensagem é aplicada neste momento aos presbíteros e diáconos. E principalmente aos presbíteros. Principalmente a eles. Porque nas funções, uma das maiores diferenças entre presbíteros e diáconos é que o presbítero ele tem que ser apto para ensinar. O diácono não necessariamente tem que ser apto para ensinar. Essa possivelmente é a maior diferença entre um pastor e um diácono. O pastor é chamado ao ensino e pregação. O diácono não necessariamente tem que fazer isso, mas pode. Porque em Atos nós vemos diáconos ensinando. Então, quando Paulo fala assim,
Paulo vai querer mostrar que nós não devemos dar mais atenção àqueles que são de fora do que àqueles que estão dentro. E muito menos dar mais atenção àqueles que se levantam dentro da congregação que podem contradizer a palavra do pastor quando a palavra do presbítero é no Senhor. Você reparou esse detalhe que está ali no verso 12. No Senhor. Trabalham entre vós, os presidem no Senhor e vos aconselho. Isso ali, esses três verbos, trabalhar, presidir, aconselhar, é o resumo do ministério pastoral. É isso que um pastor deve fazer. São as três maiores funções de um pastor. Presidir, e presidir ali não é somente uma questão de mandar, mas tem a ver com admoestar. Também está, a primeira função, de presidir é trabalhar. Trabalhar ali tem a ideia de um trabalho que é laborioso, que chega ao ponto de criar exaustão. E sabe o que gera exaustão? Ser pastor. Porque fazer uma pregação é um trabalho e tanto. Está tentando calcular as horas, mas sempre vai depender do texto. Mas nunca é uma coisa de sentar no computador ou no papel e fazer assim. Pronto, aqui está a pregação. Dá 30 minutos para fazer. Gente, não dá. Não dá. É muita coisa. Às vezes, eu vou falar da minha experiência pessoal, às vezes eu tenho que parar a pregação, dar um descanso e continuar ela, porque cansa de tanta coisa. E no final, você não pode dar tudo que você vê, porque senão a pregação seria de 3, 4 horas. Então você tem que fazer um resumo. Como é que eu vou resumir tudo isso num tempo mais curto? Então você vai. É ligação, é pessoas que ligam, que mandam mensagem, é pessoa que você visita, que você vai. Tudo isso, no final do dia, é reunião tras reunião, reunião da igreja, reunião com a denominação, reunião com outros pastores, conversa aqui, conversa vai. Chega um ponto no final do dia que a única coisa que você quer é comer, tomar um banho, deitar na cama e boa noite e até amanhã. E volta e meia, você acorda e ainda está pensando em alguém e você fala assim, será que fulano, e vem aquela coisa, e você acaba aí tentando dormir, não consegue, e aí depois você dorme. Você fala, vou orar por ele. Então ora, dorme, e lá vai, começa um novo dia. Então o trabalho é exaustivo. Às vezes a pessoa não vê, mas também a gente não conta. Por quê? Porque não é necessário contar sobre isso. Não é necessário dar um relatório daquilo que a gente faz. Assim, em termos exaustivos. Esse trabalhar, Paulo fala, olha, vocês têm que ter o devido respeito dessas pessoas que trabalham, mas também aqueles que presidem no Senhor. E nós estamos vendo João 13, à noite. E nós vemos justamente que aquele que lidera é aquele que serve. Liderança na Bíblia não é se colocar acima de alguém e impor a sua ideia e pensamento. Liderança na Bíblia tem a ver com serviço, mas também tem a ver, muitas vezes, com dar uma palavra que pode incomodar a vida da pessoa. Mesmo que a palavra seja dada a verdade em amor, tem pessoas que se ofendem por uma razão muito simples. O coração está duro. E nós, muitas vezes, podemos, de uma maneira ou outra, ferir alguém sem intenção de fazer isso, e a pessoa, ao invés de parar para pensar na vida dele e ver se realmente a pessoa está do jeito que foi dito, não, a pessoa pega aquilo, cria um desabafo e dá um problema maior. Hoje, há um receio muito grande dos pastores de confrontar alguém. Sabe por quê? Porque a pessoa pode processar o pastor na justiça. Ou pior, pode ventilar o caso e colocar o pastor no escrutínio das opiniões das pessoas nas mídias sociais.
eu não sei o que é pior. Então, há um receio pastoral. E eu estou falando porque há muita conversa entre pastores a respeito disso. Porque hoje tudo é abuso. E sabe qual é o problema quando tudo é abuso? Qualquer coisa que acontece pode gerar processo ou uma difamação que mesmo que depois se descubra que era mentira, o mal já foi feito. Paulo fala, tenham em consideração, em autoestima, aqueles que trabalham, presidem e vos aconselham. Outra versão fala, admoesta no Senhor, que é advertir, exortar, chamar a atenção do membro quando o seu comportamento é errado. É função pastoral. Volta e meia chegar para alguém e falar, olha, aquilo que você está fazendo não está certo, não. Biblicamente, não. E não importa como seja dito, tem pessoas que vão se ofender, sim. Mas quando nós seguimos o verso 13, nós entendemos que o que Paulo quer é justamente que os tenhais em grande estima e amor por causa do trabalho que realizam. Porque Calvino fala que reconhecer aqui significa ter consideração ou respeito. Mas Paulo sugere que a razão pela qual é demonstrada aos próprios mestres, a razão pela qual é demonstrada aos próprios mestres menos honra do que convém é porque seu trabalho geralmente não é levado em consideração. A pessoa pensa que somente pelo dia do pastor ou celebração do aniversário fazer isso é suficiente. É verdade que pastor nenhum, e ele vai falar isso, não faz o ministério na procura do reconhecimento. Ninguém faz isso por isso. Porque se for para fazer isso, nós faríamos exatamente o contrário. Nós falaríamos que o povo quer ouvir, deixaríamos todo mundo fazer o que ele quer e manteríamos na igreja uma espécie de clube. Porque ali nós teríamos reconhecimento. Mas devemos observar, Calvino continua, contudo, com que título de distinção ele honra os pastores. E antes de tudo, ele diz que eles trabalham. A partir disto, segue-se que todos os ventres ociosos estão excluídos do número dos pastores. Ademais, ele expressa o tipo de trabalho que é aqueles que vos admoestam ou instruem. Portanto, não é sem razão que qualquer que não desempenhe o ofício de um instrutor está apenas se jactando do nome de pastor. Então você vê que há um reconhecimento para aqueles que trabalham, presidem e aconselham. Esse é o reconhecimento que deve ser dado, e não somente nas datas comemorativas. Hernando Dias Lopes, ele fala que quando um líder deixa de ser ovelha, ele se torna lobo. Não, esse é um bom ponto. A importância de que o líder, o pastor, o presbítero sempre saiba que, acima de tudo, ele também é ovelha. Então, o pastor também não está acima da igreja por causa daquilo que ele é. A liderança de um pastor está por causa do chamado de Cristo. Então, nem sequer é por causa dele, é apesar dele. Apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados, apesar das suas fraquezas, Deus o chamou para, é claro, para ter uma vida de uma forma mais elevada, uma vida que mostra a vida de Cristo, mas ao mesmo tempo tem que entender que ele também precisa da graça de Deus. E quando Paulo fala que os tenhais em grande estima e amor, nós devemos fazer as perguntas. E pergunte para si mesmo e não responda, né? Você já orou pelo seu pastor? Não responda. Já viu uma mensagem de ânimo, conforto? Já manifestou seu amor por ele, além do dia do pastor? E essa referência de ter eles acima da média, em grande estima, é por causa de tudo que ele faz. E aí onde vem? Quando alguém fala mal do seu pastor, você defende o pastor ou acompanha o relator? Porque muitas vezes acontece, eu estou falando aqui, né? Muitas vezes acontece em outros meios. A pessoa fala mal
pessoa sabe que não é assim e acompanha. Por quê? Que não quero ficar mal com ele. Fique mal com ele. Porque depois você vai na igreja e fala, eu amo meu pastor, e quando sai, fala mal dele. Então aí tem uma coisa que está errada. Você ama ou não ama, mas não pode ficar no meio termo. Ou também pode acontecer, você considera seu pastor como o melhor pastor que você poderia ter, ou às vezes você chega assim e fala, nossa, se tivéssemos fulano, que bom seria, né? Se fulano de tal voltasse, aquela situação não seria assim. E esse é um bom detalhe. Marshall fala que na igreja do Novo Testamento, honra não é dada às pessoas por causa de quaisquer qualidades que porventura possuem devido ao nascimento ou posição social, nem os dons naturais, mas somente com base na tarefa espiritual para o qual são chamados. Paulo acrescenta que esse respeito deve ser demonstrado com amor, não havendo medo de uma submissão voluntária ao poder do seu cargo, mas do amor e da gratidão pelo seu serviço no Evangelho. Momento nenhum, Paulo está dizendo que o líder sobre os membros, ele vai impor uma gaiola acima dos seus membros. Não é nada disso. Por isso que o processo ele é feito no Senhor. Quer dizer, o respeito é dado para aqueles que realmente manifestam a glória de Cristo, o amor do Senhor e o desejo de que a igreja cresça. Eles são os que merecem isso. E por isso nós devemos, justamente, nos proteger uns aos outros. E isso que é interessante no final do verso 13, que Paulo fala, tende paz entre vós. Sabe por quê? Porque alguma pessoa fala mal daquele que Deus colocou na liderança da igreja, quando realmente ele é um homem de Deus, ou ele, se a liderança for plural, que seria o ideal, são homens de Deus, e a pessoa fala mal deles, não está falando uma maldição que vai cair sobre ele, porque, olha, cuidado com o ungido do Senhor, não tem nada a ver com isso. Mas, quando a pessoa começa a murmurar, a criticar, a falar mal, o que vai acontecer na igreja é que ela vai começar a apresentar rachaduras, porque todo mundo vai começar a ver defeitos. Começa com a liderança e vai descendo. Porque o pastor não está vendo a condição de fulano de tal. E olha fulano de tal como ele está. E aí vem a condição de fulano. Então, assim, o defeito de um acaba, então, aparecendo os defeitos dos outros. E começa, então, a haver uma rachadura na igreja, e a paz da igreja, a comunhão da igreja começa a ser destruída. Por isso que muitas divisões da igreja acontecem, em primeiro lugar, através de murmurações e críticas à liderança. Ela acontece de cima para baixo. Divisão da igreja não acontece da base para cima. Por quê? Porque mesmo quando acontece da base para cima, tudo acontece com uma insatisfação do ministério pastoral. Mas quando o ministério pastoral é no Senhor, e entenda a frase no Senhor, eu quero que enfatize essa frase, no Senhor, e a pessoa começa a murmurar contra isso, a igreja pode ter uma rachadura que não vem por causa de condições santas. Isso é pecado seríssimo. E mesmo que o pastor não seja no Senhor, nós temos condições, em teoria, né? Nós temos condições para que a igreja possa agir de acordo com a Bíblia e o Estatuto da igreja para demitir o pastor. Caso isso não aconteça, aí não tem jeito, né? Aí é melhor sair que andar numa briga eterna, uma situação dessa. E Deus guarda nossas vidas, né? De que nenhum de nós tenha que viver essa experiência. Muito desagradável. Então, assim, se ser líder não é fácil, ser ovelha também não. Por isso que precisamos de um apoio mútuo. Nós temos casos de pastores que manipulam e pervertem a igreja. Nós temos, sim, nós temos, muitos. Infelizmente, nós temos. Eu já vivi essa experiência de ter pastor manipulador. Possivelmente você já teve. Possivelmente nunca. E glória a Deus por isso. E o que eu estou falando, você nem sabe o que é. Oh, quem dera que as nossas vidas, nós nunca tivéssemos um caso de manipulação nas nossas igrejas.
Mas esse não era o caso da igreja dos Tessalonicenses. Era uma igreja onde a liderança era boa. E Paulo fala, olha, essa liderança boa, tenha ela em grande estima. Murmura não, apoia, obedece, junta. O que ele fala, presta atenção. Tenha ele em estima, zele pelo cuidado dele. E veja como Paulo vai mostrar que essa liderança é plural. Você quer evitar problemas de manipulação, você quer evitar problemas de que o pastor se torne um manipulador, a liderança pastoral, ela deve ser plural. E nós devemos orar por isso, para que a nossa igreja tenha uma liderança pastoral plural. Quer dizer, nós tenhamos mais um ou dois pastores na nossa igreja. É possível? É desejável, é bíblico, porque isso evita uma personalização do ministério pastoral ao ponto do pastor ser o dono da igreja. Não, porque a liderança está distribuída entre vários. E fica muito melhor para a igreja. Fica muito melhor para a liderança. Uma pluralidade pastoral. E, de novo, é bíblico. É o melhor que tem. Você vê tanto pastor com depressão, tanto pastor sofrendo de burnout. Por quê? Porque ele sozinho está carregando um peso que não é para ele levar. Pastores que são esgotados, feridos. Por quê? Porque é exigido dele algo que ele não consegue fazer. E não é porque a igreja seja grande, senão porque o trabalho pastoral ele é exaustivo. E por isso, Deus, na sua soberana graça, e para evitar que alguém seja a quarta pessoa da Trindade, Deus determinou para as igrejas uma pluralidade pastoral. Mas eu nunca vi isso na Bíblia, antes na história da igreja. Sim, e por isso muitos pastores duraram pouco tempo nas nossas igrejas. Pela falta de uma pluralidade. Possivelmente pastores bons, maravilhosos, mas que tivessem uma pluralidade pastoral, teriam ficado mais tempo conosco. Muito mais. Nós temos que orar sim, por uma pluralidade dentro da nossa igreja. Isso vai evitar, de novo, essa questão da personalização do ministério pastoral, vai evitar o autoritarismo e as decisões são tomadas em prol de um bem comum e ninguém vai dizer, isso é por fulano, porque vai ter uma distribuição melhor de tudo isso. Quando o líder ama, corrige em amor, graça e misericórdia, veja o esforço que ele faz para fazer isso. Porque, volto a dizer, não é fácil confrontar alguém nos dias de hoje. Principalmente porque a carnalidade penetrou nas nossas igrejas, e eu não falo somente de membro, não. Tem pastor que vive, que anda nesse processo de confronto e coisa, anda na carnalidade mesmo. Não há espírito cristão de mansidão, de humildade, do reconhecimento do erro, de uma humilhação quando a pessoa vai falar, é verdade, eu pequei. Não, todo mundo quer brigar, todo mundo quer falar, sou eu, né? Mas se fulano, você não vai conversar com ele? E você, não olhou para a sua vida? Arrogância. Nós temos que ter um senso mais humilde. Isso vale para todos nós. Por isso que eu falei, não, pastor é ovelha, né? Aqui entramos todos nós. E nós precisamos o cuidado uns aos outros. Se por alguma razão, aqui eu falo título pessoal, aqui eu falo eu, pastor Roberto Pio Bicas. Se em algum momento, numa conversa com você se sentiu lesado, ferido, antes de você conversar com alguém, converse comigo. Não tenha medo, não. Meus dentes são grandes, mas eu não mordo. Só se for comida. É sério. Que a pessoa, porque sabe que é ruim? Que você vai, eu pequei. Se eu fui grosso, se eu fiz uma questão fora do contexto bíblico, eu pequei. Entenda isso. Mas se você for e conversa com alguém, você também está pecando. Então, para que você não peque, converse comigo. Porque se você for me confrontar e eu reconhecer meu pecado, e eu pedir perdão para você, nós estamos em paz. Mas se você
Em algum momento, se isso acontecer, Deus queira que isso nunca tenha acontecido, e você vai e comenta com o outro, você está espalhando o pecado e a paz que fala o verso 13, nós nunca vamos alcançar. Então, entenda a importância de ver ao líder da igreja, os líderes da igreja, não como pessoas santas, ao ponto de serem inacessíveis, sino que somos pessoas igual a qualquer um. Um dia nós podemos estar mal acordados, a gente não quer conversar com alguém, não quer conversar com ninguém, porque a gente sabe que esse dia é, mas alguém insiste em conversar. Aí, ou sei lá, gente, pecou mesmo. Fazer o quê? Sem desculpa nenhuma. Pecado é pecado. E a pessoa pode muito tranquilamente falar, olha, você não pensa que essa conversa sua foi... Você falou alto demais, não era para tanta coisa? E ali vai. Confronto santo, visando o arrependimento. Não tem problema não. Ninguém vai ficar chocado. Eu lembro uma vez, não vou falar de pecado, né? Vou falar de uma observação que me fizeram uma vez, já há um tempo. Alguém chegou para mim, um diácono de igreja chegou para mim e falou assim, as suas pregações estão muito complicadas. E ele falou assim como pensando que eu ia falar alguma coisa, né? Eu falei para ele, eu agradeci, eu falei que eu ia mudar, eu conferi minhas pregações e estavam extremamente complicadas. Aí sempre que eu vou tratar de um assunto complicado, eu sempre lembro dessa frase. Eu procuro, na medida do possível, dar do jeito mais fácil, né? Mais simples. Mas foi um confronto interessante. Se ninguém tivesse me confrontado, eu teria pensado que todo mundo está entendendo. Ninguém estaria entendendo. Já pensou como seria a coisa? E vale a pena, gente. Vale a pena sentar, conversar. Se alguma coisa, alguma parte da mensagem você não entendeu, conversa comigo, não tem problema não. É sério, gente. Eu gosto de esclarecer dúvidas, eu gosto. Uma coisa que eu gosto. Se alguma decisão do plenário foi tomada, alguma proposta, você não gostou, pode conversar comigo? Pode conversar, embora deveria falar na sessão, né? Mas sempre tenha essa proximidade. Sempre tenha essa proximidade. Não tenha medo do pastor. Pelo amor de Deus. Quem já conversou comigo sabe. Eu espero que nunca ninguém tenha se sentido oprimido, alguma coisa que leve ele a ter mágoa. O meu grande desejo é que nós possamos, como igreja, crescer juntos. Mas aí estou entrando na pregação do domingo que vem. Aí não, né? Vamos deixar ponto a ponto, passo a passo, para juntos crescermos na graça do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé então nesta manhã, vamos orar para encerrar nosso culto.